A transferência de energia é o processo que mantém vivo o universo. A energia nas suas mais variadas formas, desde a elétrica, passando pela cinética, mecânica, química, ou em qualquer outra forma, é parte intrínseca do nosso cotidiano. Nós usamos a energia para se levantar da cama, para lavar a cara, para colocar o pão na boca, inclusive para sustentar o telemóvel na mão. É a energia que mantém a lâmpada do seu quarto acesa, que move os móveis e mantém fixos, inclusive deixa o almoço pronto. Nos extremos entre ganhar e gastar energia reside o equilíbrio da vida. Até o século XX, acreditava-se que matéria e energia eram coisas completamente distintas e distantes. É claro, chegaram em relatividade e a nossa visão da coisa começou a mudar. A célebre equação física do século XX, E igual a mc ao quadrado, nos deu novos olhos para olharmos de uma nova maneira a realidade. A par da equação que descreve a segunda lei de Newton, essa é a mais famosa equação da física, mas famosa no sentido bem comum do termo. Porque a maioria das pessoas com certeza já se deparou com essa equação, mas o que ela significa é outra conversa. Você sabe o que essa equação quer dizer? Se não, essa é a tua chance, não desperdice. Meu nome é Tenda Coelho e vocês estão no canal Fortice. Energia por todo lado é o nosso tema. Vamos conversar sobre isso? Imagine-se num jantar romântico, típico de cinema. Ambiente sereno, com vermelho dominando as cores. É claro que não é o caso aqui. Gestos lentos e delicados, palavras suaves, olhares carregados de desejos, luzes fracas, afinal a sala está a ser iluminada por velas. Está a rolar química aqui, não tenham dúvidas disso. Quando nós acendemos uma vela, nós transformamos sua energia em luz e calor. E isso é uma transformação química. Eu falei sério quando disse que estava a rolar química. Mas para o teu bem, é melhor não emigrar para o lado físico da coisa, porque pode ser bem perigoso, a menos que você seja profissional. Porque a mesma energia extraída na forma química que deixou o ambiente romântico pode deixar a cidade inteira sem testemunhas, sem gente, sem estruturas. É claro que não precisa acabar assim, mas é só para vocês terem uma ideia de como o lado físico da coisa pode ser perigoso. Isso, corta. Vocês viram, eu tentei vos explicar isso no modo romântico, só para garantir que vocês nunca mais vão esquecer o aviso. Minha voz é incrível, o som, o vídeo, para ser sincero, eu não consegui imaginar nada mais suave do que isso. Era tudo perfeito na minha cabeça, mas agora que vi o vídeo, eu acho que me equivoquei um pouco. Pensando bem, talvez não fosse só isso. A intenção até era boa, mas a ideia foi bem maluca. Em meios românticos, as pessoas tendem a viver na lua. Além disso, as pessoas apaixonadas têm a fama de não ouvirem mais ninguém além do objeto de sua paixão. E eu não quero passar por palhaço que avisa incêndio no meio do circo. Então, vamos colocar o pé no chão e conversar como gente da Terra. Vamos usar algo bem mais bruto, tipo a Segunda Guerra Mundial. Opa! Não precisa isso, vamos conversar como gente civilizada. As guerras podem ser uma boa demonstração do quão monstruoso podemos ser. A Segunda Guerra Mundial matou entre 60 e 70 milhões de pessoas e bem no finalzinho dela, o mundo conheceu o poder destrutivo da energia nuclear. Einstein e Heisenberg foram os principais responsáveis pela descoberta da estrutura atômica que ocorreu no século XX. Einstein teve que se refugiar nos Estados Unidos por causa do ódio dos nazistas contra os judeus. Afinal, Einstein era descendente judaico. Heisenberg e outra gama de outros bons cientistas permaneceram na Alemanha. E todos nós sabemos o que isso significa nas mãos de Hitler. Einstein então se esforçou por avisar o governo americano dos riscos que o mundo corria caso os alemães conseguissem fazer o uso da energia nuclear, o que fez com que o governo americano se lançasse na corrida e, pelo que sabemos, cortou a fita primeiro. Opinião, ele foi chamado para liderar o projeto que ficou conhecido como Manhattan. Não demorou muito tempo para que os resultados começassem a aparecer. 16 de julho de 1945, a primeira bomba estava pronta e a ser testada, a Trinity. Mais duas bombas tinham sobrado, a Little Boy e a Fat Man. Mas Hitler já tinha se suicidado e o confronto na Europa já tinha cessado, restando apenas boa parte da Ásia e principalmente o Empório Japonês. Era hora dos Estados Unidos fazerem demonstração de força. 6 de agosto de 1945, a Little Boy estava sendo lançada sobre Hiroshima e as consequências foram catastróficas.
cenário era bem triste. A cidade toda estava banhada por radiações mortíferas. Os sobreviventes imploravam por água, o calor era insuportável. E, como se fosse milagre, 1 hora depois começou a chover sobre Hiroshima. Viravam as bocas para cima em busca de refresco. Mas num ambiente completamente nuclear como aquele, a água era envenenada e o resultado foi a morte certa. 3 horas depois, quando a radiação da primeira bomba ainda estava matando gente, outra bomba foi lançada sobre Nagasaki, Vietnã, e consequências semelhantes ocorreram. Mas onde se extraiu tanta energia para causar tamanha destruição? Eu preciso vos lembrar que a Vietnã eram só 6 kg de plutônio 239 no artefato de 2 metros. Antes de Einstein, acreditava-se que massa e energia eram completamente separadas, que a lei da conservação da massa era a lei imutável da natureza. Hoje por hoje ainda se ensina isso no ensino básico, coisas de física clássica. Mas hoje sabemos que a conservação da massa não é lei imutável da natureza e que os conceitos de massa e energia não são estáveis. Vamos dar uma olhada na equação. Energia é igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade. Talvez fosse uma boa ideia começarmos a entender o C nessa equação. C é o limite da velocidade do universo. Nenhuma interação, nenhuma mensagem pode ser enviada mais rápido do que isso, 299.693.458 metros por segundo. Mas o C aparece ao quadrado nessa equação. Isso aparentemente viola os princípios da natureza. Mas não é bem isso, porque o C aqui representa um fator de conversão e não a velocidade que um corpo é capaz de alcançar. Porque a própria equação é sobre a energia de corpos em repouso. Ou seja, E igual a mc ao quadrado é a equação de um corpo que esteja em repouso em relação a um dado referencial. Eu vou dar um exemplo usando dinheiro. Acho que é mais fácil de entender. Imagina que nós queremos converter Kwanza em rand sul-africano, mas nós não sabemos a equivalência entre eles. Mas, por outro lado, nós sabemos a equivalência de ambos com o dólar namibiano. Então, nós podemos usar o dólar namibiano como fator de conversão entre o nosso Kwanza e o rand sul-africano. É basicamente assim que funciona o C ao quadrado. O C está ao quadrado nessa equação porque ele representa que até uma pequena quantidade de massa pode ser transformada numa grande quantidade de energia. Essa equação apresenta a equivalência entre a massa e a energia usando um fator C de conversão. Ou seja, como eu disse, para pequenas quantidades de massa existe uma quantidade enorme de energia. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se nós tivéssemos um corpo com uma massa de 1 kg, nós teríamos energia extraída desse corpo na ordem de 10 expoente 3 de Joule. E com essa energia nós poderíamos alimentar uma lâmpada de 100 watts dessa bem comum durante uns 29 mil anos, mantendo acesa todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É muita energia. E se nós usássemos uma moeda de 50 kwanza, vamos considerar que ela tem uma massa em torno de 8 gramas. Isso poderia dar para alimentar essa lâmpada de 100 watts por mais de 2.000 anos. É muita energia em objetos muito pequenos. Pequenas quantidades de massa gerando grandes quantidades de energia. Dá até para ficar rico com isso. Considere que o tarifário da energia, pelo menos o último a que tive acesso, informava que são 10,89 kwanza por cada quilowatt-hora de energia que gastamos. Considere que uma moeda de 50 kwanza poderia gerar energia para manter uma lâmpada acesa por cerca de 2.000 anos. Quanto dinheiro poderia ser ganho com isso? Mas o problema está em como extrair essa energia dessa matéria. Boa parte da dificuldade está relacionada à velocidade que os corpos podem atingir. Como eu disse, C é a velocidade limite do universo. Mas quando nós aceleramos um corpo, mais massa ele ganha, consequentemente mais pesado ele fica. E para continuarmos a acelerar esse corpo, nós precisamos continuar injetando energia. O que quer dizer que para acelerar um corpo até a velocidade da luz, nós precisaríamos injetar uma mais grande quantidade de energia, porque sua massa continuaria aumentando. Isso torna impossível que corpos com massa cheguem até a velocidade da luz. Tanto é que as partículas que carregam a luz, os fotões, são partículas sem massa. Mas enfim, toda aquela patetice, toda aquela palhaçada que eu fiz no princípio era para deixar a âncora na tua mente, para que você não se esquecesse dessa verdade simples tão facilmente. Toda massa pode ser convertida em energia, e não importa quão pequeno seja a massa, sempre vai ter uma energia muito grande correspondendo a ela. E você não pode mexer na estrutura de um corpo sem alterar o seu conteúdo energético. Mas energia não está apenas relacionada aos corpos em movimento. O conteúdo energético é propriedade intrínseca dos corpos, ou seja, os corpos são energia assim como são massa. Eu espero que o teu tempo tenha valido a pena, porque o meu só vai ter valido a pena se o teu valer a pena. Até um próximo vídeo.